Olá pessoas, sejam bem-vindos ao meu e ao seu canal de tecnologia. E muitas pessoas que não têm muito conhecimento no rumo da informática, quando vai comprar um notebook, acaba fazendo uma compra não tão certeira, principalmente devido à quantidade de informações presentes em um computador, em um notebook. E isso às vezes faz com que a pessoa faça uma compra não tão certeira. E para ajudar nessa dificuldade, eu vou usar essa palavra, eu trouxe 6 dicas que com certeza vai fazer você escolher sempre um bom notebook de acordo com o seu perfil e a sua necessidade. E só uma observaçãozinha, uma ressalva: esse conteúdo de hoje não é para aquela pessoa que já tem conhecimento de informática, já tem um conhecimento mais avançado em notebooks. É para aquela pessoa que está começando agora no rumo da informática e não quer fazer uma compra incerta, eu vou usar essa palavra. Então, se você já tem um certo conhecimento, já entende o seu perfil e a sua necessidade, compartilhe esse material com outras pessoas que não têm a mesma visão que a sua. Com certeza vai ajudar elas bastante. E antes de ir para a primeira dica, eu peço que você venha me seguir no Instagram, que eu dou algumas dicas de tecnologia por lá que não vem aqui para esse canal. E se já gostou da ideia, da pauta de hoje, já deixe sua curtida aqui embaixo, que você ajuda na movimentação desse conteúdo. E aproveite e se inscreva aqui embaixo também, para não perder minhas próximas dicas, beleza? Sem mais delongas, vamos agora para a primeira dica de como escolher um bom notebook. Bem, a primeira dica que eu trago é referente a processador, que talvez seja a principal peça para fazer com que o seu computador, junto com o seu sistema operacional, flua melhor, funcione de uma forma mais rápida. Em resumo, é o cérebro do computador. Ele é responsável por fazer todas as conexões necessárias entre os programas instalados e suas solicitações, ou seja, seus comandos. E é por isso que eu trouxe ele como a primeira dica, porque esse hardware é fundamental para que você não tenha aquela dor de cabeça de meu computador está lento. E hoje em dia no mercado nós temos basicamente 2 empresas de processadores, são as mais conhecidas, que é a AMD e a Intel, sendo que a Intel é a mais conhecida, a mais comercializada. E se tratando da AMD, o processador que eu aconselho é qualquer um da série Ryzen, tem um desempenho muito bom para fazer as atividades tanto diárias como aquelas atividades mais avançadas. Para quem trabalha de edição de vídeo, fotos, ou até quem gosta de jogar alguns games mais leves, ele é um bom processador para isso. E no caso da Intel, ela tem vários processadores, só que eu separei 4 aqui: o Celeron, o i3, o i5 e o i7. O Celeron é um processador de entrada, tanto que ele é mais em conta. Os computadores que têm processador Celeron, vocês vão perceber que eles custam mais barato, justamente porque o seu desempenho não é para grandes atividades no sistema operacional. Já tem o i3 e o i5 que tem um desempenho bem superior comparado com o Celeron. Esse computador que eu estou editando esse vídeo para vocês é um i3 de 9ª geração, eu gosto bastante dele. É um processador que aguenta atividades mais robustas, o i3 e o i5 na verdade. E tem o processador i7, que são notebooks ou computadores que têm um custo maior, é porque ele já tem um desempenho para recursos mais avançados. Quem costuma jogar, que é chamado de gamer, tem um processador i7 juntamente com uma placa de vídeo inclusa. A maioria dos computadores que tem processador i7 sempre tem um periférico gráfico a mais. Mas você escolhendo qualquer um desses 5, o AMD Ryzen, o Celeron, o i3, o i5 ou o i7, você está bem servido. Minha segunda dica, ainda na parte de hardware, eu vou falar de memória RAM. E o ideal, quando você procura um notebook, você compre com 4 GB de RAM, que na verdade isso já é um padrão. Você não vai ter dificuldade de encontrar 4 GB de RAM. Mas se você puder comprar um com 8 GB ou 12, vai ser sempre melhor. E dando uma pincelada rápida aqui no que é a memória RAM, na verdade é um periférico, um hardware responsável por armazenar e administrar as funcionalidades ativas no seu sistema operacional. E além disso, ele funciona como uma memória temporária sobre as tarefas e atividades que estão sendo executadas naquele momento. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você tem vários programas abertos. Quem está segurando esses programas ativos ali, funciona em cima do sistema operacional, é a memória RAM. É por isso que quanto mais gigabytes de memória RAM, melhor. Eu particularmente só gosto de computadores com 8 GB de RAM, mas o meu perfil já é um pouco avançado, porque eu trabalho com edição de vídeo. E além disso, de vez em quando eu pago de design, eu crio umas logomarcas, enfim. Eu preciso de sempre a memória RAM funcionando ali para que o computador flua melhor. Ela é como se fosse quase que um braço direito do processador. É por isso que a maioria dos processadores mais robustos, como um i7 da vida, ele já vem com 8 ou 12 GB de memória RAM. Mas em resumo, for comprar um computador, procure 4 GB de RAM, que na verdade você não vai ter dificuldade, todos são hoje em dia, ou superior a isso. Terceira dica: procure notebooks com memória SSD.
Aqui eu até separei, ó, 3 tipos de memória SSD, 128, 256 e 512. Inclusive, em cima dessa terceira dica, eu já trago até uma discussão, porque o armazenamento SSD interno, apesar de já existir há um bom tempo, ainda causa uma certa dúvida. Muitas pessoas não sabem o que é a memória interna SSD. Muita gente está acostumado com o HD, o disco rígido. E as duas têm basicamente a mesma função, que é guardar arquivos, guardar aplicativos, sistema operacional dentro do seu notebook. Porém, tem algumas diferenças comparando a memória SSD com o HD, que eu acho que vale muito a pena você comprar um computador que tenha memória SSD. Até mesmo que o HD, o disco rígido, está praticamente datado. A maioria dos computadores que você compra hoje, você vai reparar que é tudo a memória interna SSD. E por que eu acho ela melhor? Primeiro que a memória SSD, ela tem um desempenho 10 vezes mais rápido que um HD convencional. E o consumo de bateria de um notebook que tem memória SSD é muito menor. Porque como ela raciocina mais rápido, não força tanto o processador e faz com que, consequentemente, a bateria consuma menos. O que muita gente fala é que a memória SSD não tem a mesma vida útil de um HD. Pelo amor de Deus, isso para mim é conversa, porque uma memória SSD hoje pode durar até 1 milhão de horas de utilização. Fora que ela é muito fácil de trocar. Qualquer problema que ela começar a apresentar, você já pode trocar por outra rapidinho. Quarta dica, compre sempre um notebook com sistema operacional nativo, que no caso aqui é o Windows, né? Hoje em dia a gente só tem basicamente 3 sistemas operacionais. O Linux, que poucas pessoas utilizam, o Windows, que é o sistema mais popular do mundo, e tem o Macintosh. Só que esse vídeo aqui não é para pessoas que querem Macintosh, é para pessoas que vão comprar o computador com o Windows, que utilizam o Windows no dia a dia. E por que eu tenho que observar se já vem com Windows? Porque se você comprar um computador sem sistema operacional, ou que já venha com Linux, você vai ter que pagar uma licença à Microsoft para poder baixar o Windows e utilizar ele de forma oficial. Eu não aconselho que vocês procurem esses Windows piratas, porque o sistema de segurança da Microsoft atualmente está bem rígido, está bem atento a essas manobras que muitas pessoas fazem para ter um Windows não original. Por isso que eu aconselho que você compre um computador com Windows 10 ou superior, que no caso é o 11. Que quando você compra uma máquina que já vem com Windows nativo, você vai ter a licença para sempre. Caso surja uma atualização para o Windows 12, 13, você sempre vai poder atualizar sem nenhum custo. Quinta dica é tamanho e qualidade da tela de um notebook. Essa talvez seja uma dica mais subjetiva, né? Mas não menos importante. E o porquê disso? Atualmente você encontra no mercado notebooks com telas menores, focada logicamente no público que não gosta ou não necessita, né, de telas maiores, gosta de um equipamento mais compacto. Mas eu aconselho, mesmo para você que gosta de um computador menor, que você procure um com a tela de 14 polegadas, porque para mim, uma opinião pessoal, tá, que eu passo para vocês também, é o que mais se adequa ao perfil da maioria dos usuários que procuram um notebook compacto, leve, de fácil mobilidade, e uma tela de 14 é perfeita para você transitar o seu notebook de um lado para o outro. E outra coisa, nos dias atuais o consumo de conteúdos audiovisuais aumentaram consideravelmente. Eu não falo somente de Netflix, YouTube, falo até de cursos e videoaulas que você faz na sua própria casa. Fora a reunião de trabalho que você utiliza a sua própria webcam, é importante que você tenha uma tela maior. Imagine você fazendo uma reunião com sua equipe numa tela pequenininha, chega a ser desconfortável. Tanto que eu coloquei aqui, ó, o ideal é que você compre um computador com a tela de 14 polegadas ou superior. Procure um de 15.6 que já é perfeita. E além do tamanho, o que importa também é a qualidade, né? A maioria desses computadores que vem com tela de 14 ou 15.6 já é Full HD, mas vale a pena você conferir. Procure computadores sempre com a definição de 1080 para cima, que no caso é o que define o Full HD. E sexta e última dica é o design e periféricos. O que seria o design? O primeiro, questão de resistência. Tem certos notebooks que têm configurações boas, mas quando você vai ver o acabamento dele é plástico, não é tão bom. E computador é uma coisa que uma hora ou outra a gente leva de um lado para outro, né? A ideia é justamente ter mobilidade. E você não tem um computador resistente, não é tão legal. Segundo ponto, ainda dentro de design, é acabamento. Tem vários computadores legais, com bom processador, um bom desempenho, que são bonitos. Tem um acabamento premium, como muitos fabricantes utilizam.
É um computador que quando abre, chega a chamar sua atenção de tão bonito que é. Isso é um ponto que você precisa prestar atenção também. Porque essas configurações de computador você vai encontrar em várias. Só que observe também o lado belo da máquina, né? Isso é importante ser ressaltado. Não adianta só ter um computador com processador top, 12 GB de RAM, 512 de SSD, se ele visivelmente é feio, não é legal. Terceiro ponto, observe se ele tem um webcam com pelo menos 720p. Isso é importante porque atualmente nós fazemos muita videochamada, gravamos muito vídeo, seja para um ambiente profissional, seja por um hobby. E o legal é que você já tenha uma webcam com a definição legal, para você não ter que investir mais em uma webcam com a qualidade alta. Você comprando um computador que já tem um webcam com pelo menos 720p já é o suficiente. Outro ponto, um mais simples, mas não menos importante, é que ele tenha pelo menos duas entradas USB para você poder colocar seu mouse, colocar uma caixa de som, colocar algum outro periférico via USB. E você tendo um computador com uma entrada só é muito limitado. Você se limita muito a colocar outros equipamentos. E quinto e último ponto, porta HDMI, justamente para você passar toda a tela do seu computador para uma TV, para um retroprojetor, enfim. Então, antes de comprar o computador, siga todas essas dicas anteriores que eu falei e fique atento a essas também, que com certeza você seguindo todas elas, com certeza você vai comprar um ótimo notebook sem precisar gastar uma grana alta. E é isso aí, gente, esse foi o vídeo de hoje, 6 dicas de como escolher um bom notebook. Eu trouxe dicas de fácil compreensão. Se você segui-las, com certeza você vai conseguir identificar o seu perfil e fazer a compra de notebook de uma maneira mais certeira. Não comprar na dúvida, será que eu comprei um computador bom ou não? E se por acaso você criou alguma dúvida em cima dessas dicas que eu trouxe, pode colocar sua pergunta aqui nos comentários que eu vou fazer questão de responder o mais rápido possível, beleza? Não esqueça de me seguir no Instagram, que eu dou outras dicas de tecnologia por lá, que não vem aqui para o YouTube. Aproveite o embalo, já deixe sua curtida aqui embaixo, que você ajuda na movimentação desse conteúdo, dessa pauta dentro da plataforma. Compartilhe com pessoas que têm dificuldade na hora de escolher um bom notebook para trabalhar. E assine o canal para não perder os próximos vídeos, que eu trago sempre dicas de tecnologia legal aqui, nesse mundo digital que cresce constantemente. Vou ficando por aqui, um abraço e nos vemos nos próximos vídeos.